Centro Espírita Amor e Caridade teve seu início no ano de 1937, formado por um pequeno grupo que se reuniam na casa do Sr. Nico. O grupo inicial foi aumentando rapidamente e o local dos encontros já não comportava para tanta gente. Por conta disso, os participantes se cotizaram e adquiriram um terreno onde construíram uma pequena casa como sede, inaugurada oficialmente em 25 de dezembro de 1939. Em 1941, o Sr. Abelar Garcia Porto registrou o primeiro estatuto e o SEAC passou a ser classificado como uma sociedade civil, religiosa e filantrópica de duração ilimitada. Desde o início até os dias atuais, a trajetória do nosso querido SEAC foi marcada por muito trabalho e desafio. Dentre suas atividades iniciais de auxílio, a casa mantinha reuniões mediúnicas e o estudo do Evangelho. Entre o ano de 1948 a 1982, funcionou a Comissão de Socorro aos Necessitados, que visitava os lares. Na década de 50, foi criada a Escola de Evangelização Infantil. Mais tarde, a Mocidade Espírita Jesus de Nazaré. Em 1971, criou-se o Departamento Mirim MEI-MEI, com a finalidade de atender as crianças carentes cadastradas na instituição. Em 1994, a casa precisou mais uma vez ser ampliada e uma grande obra de reforma foi feita, dando lugar ao atual prédio de 3 pavimentos, voltado aos estudos e reuniões da casa. Neste ano, diante da pandemia que assolou e assola o planeta, o SEAC mais uma vez se reinventou, adaptando seu conteúdo evangélico doutrinário às transmissões pelas mídias sociais. No decorrer de sua existência, a casa teve como presidente os seguintes membros: Zezinho Roque, Abelar Garcia Porto, Luiz Ranco, Albano Costa, Mário Rodrigues da Silva, Anselmo Paulino, Leonor Maria da Conceição, Miriam Marques Lima, Marta Ribeiro Freixo e Eulália Rodrigues dos Santos. Atualmente, a casa é administrada por um conselho diretor e fiscal. Com desmedida gratidão, essa atual diretoria vem a público louvar o esforço pioneiro daqueles que os antecederam, erguendo os pilares dessa instituição quase secular, que neste mês completa 81 anos de existência. Que nosso mentor Ananias e o nosso irmão Jesus derrame bênçãos para que possamos dar continuidade aos trabalhos de amor e caridade desta casa, que tanto nos acolhe, ampara e esclarece. Ao SEAC, os nossos parabéns. Irmãos queridos, chegou o mês de dezembro, mês de emoção para todos nós da família do Amor e Caridade, pois foi no dia 25 de dezembro que ela foi fundada. Aproveito a oportunidade para desejar a todos os nossos irmãos um Natal de luz e paz, e que, no Ano Novo, tenhamos a felicidade de retornarmos à nossa casa para darmos prosseguimento às nossas atividades. Abraços e beijos no coração de todos. Bom dia a todos. O coração bate forte, a emoção é grande quando vemos a nossa companheira de ideal espírita, nossa amiga, nossa mãe, no relato emocionado que ela traz para nós. Então, bom dia mais uma vez, sejam todos bem-vindos. A família SEAC, bom dia, os amigos que estão conosco acompanhando a transmissão, a palestra da manhã de hoje. Em 25 de dezembro, essa Casa de Amor e Caridade completará 81 anos de contribuição para a sociedade e para Jesus,
Então, nós queremos lembrar que as palestras desse mês são festivas pelos 81 anos da casa. E hoje teremos a companheira de ideal espírita, amiga e irmã, Carmen Silveira, aqui da nossa casa. Mas antes de chamar a nossa convidada, para harmonizar nossos corações, trouxemos uma página do livro Agenda Cristã, psicografada pelas mãos carinhosas de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. E o capítulo escolhido é o 45, que se intitula Sempre Chamados. Então, André Luiz nos diz: o cristão é chamado a servir em toda parte. Na casa do sofrimento, ministrará a consolação. Na furna da ignorância, fará esclarecimento. No castelo do prazer, ensinará a moderação. No despenhadeiro do crime, sustará quedas. No carro do abuso, exemplificará sobriedade. Na toca das trevas, acenderá luz. No nevoeiro do desalento, abrirá portas ao bom ânimo. No inferno do ódio, multiplicará bênçãos de amor. Na praça da maldade, dispensará o bem. No palácio da justiça, colocar-se-á no lugar do réu, a fim de examinar os erros dos outros. Em todos os ângulos do caminho, encontraremos sugestões do Senhor, desafiando-nos a servir. Então, neste momento, vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar os nossos pensamentos, abrir os olhos da alma e vislumbrar a nossa casa, o SEAC, nossa casa de amor e de caridade. Vamos juntos imaginar que estamos entrando no SEAC, que estamos abraçando e sendo abraçados carinhosamente pelos nossos amigos. Estamos entrando no salão e buscando aquele lugarzinho que já tem as nossas energias, aquele lugar que nós costumamos, que nós gostamos de sentar. Então vamos sentar naquele salão, vamos ouvir a música, vamos nos deixar embalar e envolver pela paz, pela harmonia desta casa de amor e caridade. Neste momento, vamos nos deixar envolver pelos fluidos benéficos que Ananias e que a espiritualidade amiga preparou para cada um de nós. Vamos nos deixando neste momento embalar pela paz, pela serenidade, preparando as nossas almas, as nossas mentes e os nossos corações para receber carinhosamente as palavras, as reflexões trazidas pela Carmen Silveira. Que a espiritualidade amiga, os benfeitores espirituais a envolva cada um de nós. Que os nossos lares, neste momento, mais do que nunca, sejam pontos de luz. Que a nossa luz se faça brilhar com intensidade. Fica conosco, mestre amigo, nos amparando, nos fortalecendo hoje e sempre, que assim seja. E agora, queremos convidar a nossa amiga, companheira de ideal espírita, trabalhadora do SEAC, para que possa trazer as reflexões da nossa manhã. Seja bem-vinda, Carmen. Bom dia, Ana Laura. Muito obrigada pelas suas palavras lindas, pela sua prece, pela página maravilhosa. E eu quero dizer que o SEAC, a minha casa de amor e de caridade, vão fazer 13 anos. Então, é com muito carinho, é com muita gratidão que estamos juntos, nós todos, do mundo espiritual superior, e nós amigos que já estamos juntos aqui, nesse encontro, para comemorar justamente os 81 anos. É um mês de aniversário, não só de Jesus de Nazaré, mas também dessa casa espírita,
que foi fundada pelos primeiros ceareiros lá de trás, não é? No século passado, na data justo do nascimento de Jesus. Então é muito reconfortante para nós estarmos nessa colmeia de luz, de amor, de fraternidade, de trabalho, tentando colocar nos nossos corações, nossa casa, como você falou, no nosso lar, as melhores vibrações natalinas, para que Jesus possa se acercar de nós e nós nos acercarmos dele com mais intensidade. Muito obrigada. Então, Carmen, a palavra é toda sua. Seja bem-vinda. Pois é, meus amigos, o nosso título é A Redenção de Pedro. Ou seja, como é que aquele discípulo de Jesus, depois de o trair, pôde se reformular, pôde se refazer. Porque isto é muito importante que nós possamos conversar hoje. Porque quem de nós não promete as coisas para o mundo espiritual superior e não faz? Quem de nós não acredita que possa deixar um vício, uma maneira difícil de se comunicar com os outros e não consegue? E muitas vezes nós ficamos com um sentimento de culpa, acreditando que jamais podemos nos perdoar e sermos perdoados pela divindade que nos criou, por esse Deus magnânimo, pela causa primária de todas as coisas, por essa consciência cósmica que criou o cosmos por amor e nele trabalha até hoje e trabalhará para sempre. E também nos criou luzes, simples e ignorantes. E na esteira do tempo, nós vamos nos desenvolvendo. A cada etapa reencarnatória, nós espíritas que acreditamos perfeitamente nessa grande possibilidade. Então, o nosso agradecimento é imenso a esta casa que nos abraça e ao nosso querido benfeitor Ananias, que mesmo sabendo das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, ele nos concede, ele nos permite ter pequenos trabalhos, pequenas ações nesta casa, que dignifica não só Cabo Frio, não só a região dos lagos, não só o nosso estado, mas o nosso Brasil, mas o nosso mundo, terra ainda, expiação e provas. Nós gostaríamos de, nesta manhã radiosa, fazer um caminhar sobre a vida de Simão Pedro. De Simão, filho de Jonas. Nós vamos trazer como pano de fundo os evangelistas, a nossa amada Amélia Rodrigues Espírito, o nosso Haroldo Dutra, como aquele que pôde escrever uma nova roupagem do Evangelho, e também uma nova obra da Denise Lino, falando justamente sobre a reforma de Pedro. Como é que aconteceu o encontro de Jesus com Pedro? O evangelista do João nos narra no primeiro capítulo, no finalzinho, nos itens 36 e 40, que lá estavam os dois irmãos, lá na barca, André e João. E Jesus, olhando aquele barco que estava conduzido pelo seu pai,
se acercou deles. E eles saíram do barco e foram ter com Jesus. Mas eles, meus amigos, eles, em especial o André, já tinha encontrado com João, o precursor, João Batista, e já tinha se tornado discípulo de João. Depois, o próprio João, o futuro evangelista, também ficou. Então, esses dois primeiros futuros apóstolos de Jesus foram convidados por João Batista para que pudessem aprender um pouco com ele, já que ele, João Batista, primo de Jesus, tinha vindo nesta encarnação, depois de ter sido o profeta Elias, antes do Cristo, para ser aquele que ia abrir o caminho na Palestina, para avisar que o Messias estava vindo, para avisar que realmente ele era só um precursor, aquele que vem na frente, aquele que faz o aviso, mas que viria realmente o maior de todos, que seria Jesus. Então, depois desse episódio, nós vamos ver também no Lago de Genezaré, ou Tiberíades, que fica na parte do norte da Palestina. Porque a Palestina, na época de Jesus, era dividida em 3 partes. No norte, a Galileia Florida, porque tem o Lago de Tiberíades, um lago de água doce, não igual à nossa Lagoa de Araruama, aqui nas nossas terras benditas da região dos lagos, porque a Lagoa de Araruama não é uma lagoa, é uma laguna, porque é água salgada, ela se comunica com o mar, com o Oceano Atlântico, que banha o nosso Brasil. Então, lá, naquela lagoa, haviam muitos pescadores, as áreas eram muito floridas, com agricultura. Era um lugar pobre, mas de gente amiga, fraterna, querida. Eles se amavam uns aos outros, eram muito solidários com as famílias e com aqueles que visitavam aquelas cercanias. Depois nós vamos encontrar na Samaria, que é uma área montanhosa, que é coberta, ou seja, circundada pelo Rio Jordão. O Rio Jordão nasce antes do Lago de Genezaré. Lá em cima, depois da cidade de Damasco, fora da Palestina, e ele vem se formando o Lago de Genezaré ou Tiberíades, e depois ele desce pela Samaria e vai na última porção divisória da Palestina, que é a Judéia. É onde ela era comandada pelos romanos e existia o Templo de Jerusalém, fundado por Salomão. E lá, este rio desemboca numa região muito abaixo do nível do mar, chamado Mar Morto. Então, a época do Cristo, esse percurso da Galileia até a Judéia era feito por ele e por todos que queriam sair da Galileia, ir para a Judéia e vice-versa. Passavam por estradas, acampavam nas sombras das árvores lindas, ao contorno desse Rio Jordão. Era o rio que dava vida à Palestina. Ainda hoje, meus amigos, existe uma briga, existe uma guerra de poder lá no Oriente, por causa da água. Por causa da água doce. Mesmo que eles saibam dessalinizar a água do Rio Jordão. Ou melhor, do mar.
do mar salgado, para poder transformar em água doce. Mas então nós vamos encontrar Jesus encontrando Pedro. Porque Pedro foi convidado para que pudesse seguir Jesus. Pedro, filho de Jonas. Só que Pedro era agnóstico. Ele disse, seguir um rabi que eu não conheço? Mas a sua alma inquieta permitiu que ele questionasse. Pois é, eu estou sabendo, falou consigo mesmo, que este mestre virá agora, aqui perto. Porque Pedro já morava em Cafarnaum com a sua família. Então ele foi ver quem era este que todo mundo falava, que era bom, que era suave. E ele ficou naquela multidão de longe. E ouvia aquelas prédicas de Jesus. E passou a se emocionar. Se emocionava a ponto do seu olhar encontrar o olhar de Jesus. Era como se ele entendesse que Jesus dissesse para ele, Pedro, Pedro, te conheço de ontem, Pedro. Venho aqui para te chamar. Então, depois, lá nas águas da Galileia, Pedro foi convidado para ser discípulo de Jesus. E assim Jesus formou os seus 12 apóstolos. O encontro foi muito belo. Nós queríamos agora fazer uma pergunta para nós. Jesus convidou aqueles discípulos, dizendo-lhes que ele tinha um projeto. Jesus conversou com eles. O projeto de Jesus. Qual era o projeto de Jesus? É o projeto de transformá-los aos 12 em pescadores de gente. Então Jesus queria que eles aprendessem com ele e depois da sua volta ao mundo espiritual superior, eles queriam ficar já aprendizes, já discípulos, seguidores transformados em discípulos, para deixar a boa nova para todos nós, para sempre. Acontece que quando Jesus encontrou Pedro, Jesus disse, tu és Cefas. Cefas quer dizer pedra. E Jesus disse, no sentido filosófico, no sentido de transformando aquela alma em uma pedra angular da boa nova, da igreja, que os católicos chamam, mas do evangelho que Jesus falava para todos. Nós vamos encontrar isto em Mateus, em Lucas e João. E Pedro se encantou com isto, porque ele gostou muito e se tornou perante os seus amigos, os discípulos, tendo uma posição meio de comando, porque ele era o mais velho de todos. E era respeitado por todos. Nós sabemos que Pedro era casado, mas não temos nenhuma informação sobre o seu casamento. Nós só sabemos isso porque quando a sua sogra ficou doente, Jesus foi lá curar aquela dor de cabeça, aquele mal-estar da sua sogra. E nós só sabemos isso, que Jesus curou a sogra de Pedro, que a sogra de Pedro implicava muito com ele, porque ele se dedicava, tinha deixado tudo
Ele era um grande pescador e tinha deixado a pesca do peixe para ser um pescador de gente, como Jesus tinha falado. Mas depois que Jesus curou a sogra dele, ela ficou amante de Jesus. Quem não seria amante de alguém que tira uma dor de muitos anos? Nós também queríamos fazer uma outra pergunta, meus amigos. Quem seria Simão Pedro em outras vidas? Quem seria esse espírito? O que teria feito ele lá atrás para Jesus ou conhecê-lo como ele sentiu quando o seu olhar encontrou com Jesus? Então, nós vamos usar o nosso codificador de Allan Kardec, que quando nos trouxe o Consolador que Jesus nos prometeu, lá naquela mesa pascal, dizendo que ia trazer um outro Consolador que ficaria conosco para sempre, nós vamos ter, no Livro dos Espíritos, na questão 768, falando que cada um de nós tem um projeto pessoal reencarnatório. Com certeza, Simão Pedro teve o seu projeto pessoal reencarnatório, como nós temos. Ele teria escrito numa colônia espiritual, onde ele foi levado, amparado, preparado para ser um discípulo direto de Jesus. E prometera que seria uma pedra angular. Mas ele tinha esquecido, como nós, o esquecimento benéfico para que haja um trabalho árduo de nós para conosco e para os outros. E nós temos no evangelista Mateus dizendo que quando Jesus, no lago de Genezaré, chamou Pedro, Pedro largou tudo e seguiu Jesus. Imediatamente, porque ele já tinha visto o olhar de Jesus. Nós queremos aqui pedir licença para abrir uma obra maravilhosa das 10 obras que Amélia Rodrigues escreveu pelas mãos benditas do nosso querido Divaldo Franco. A obra se chama Luz do Mundo e o capítulo é 8, quando Amélia chama Pescador de Homens. E lá ela diz que, na realidade, eles se encontravam numa noite. Ele e alguns discípulos, alguns pescadores, estavam lá. Eles já eram discípulos de Jesus, mas continuavam com uma pescazinha para poderem sobreviver. Pescavam os homens, mas também pescavam alguns peixes. Então eles tinham trabalhado a noite inteira e não tinham conseguido peixe nenhum. Eles estavam exaustos. E aí Jesus vinha de algumas curas que ele tinha feito. E Jesus se acercou deles e perguntou: como vocês estão? Nós estamos mal, Senhor. Nós não pescamos nada. Jesus entrou no barco de Simão Pedro, tinha outros barcos, e disse, diz Amélia, faze-te ao largo e lança as redes para a pesca. E Pedro, impetuoso, inquieto, disse, Senhor, saímos de lá agora, sem nada conseguir, Senhor. E Jesus disse, Simão, não recalcitres, ou seja, não fale em cima da minha palavra. Você não sabe o que eu estou vendo. Você não sabe o que eu sei, Simão. A barca desliza, cantando sobre a crista das ondas, levemente encrespadas. E grita, recolhe os panos e atira as redes. Aí, Jesus ouve outra vez Simão dizer, aí estivemos, amigo. Mas, disse
Pedro, porém, sobre a tua palavra lançarei as redes. Olha que coisa linda. Pedro aqueceu. Logo, as redes puxadas se apresentaram abarrotadas, quase arrebentando a tessitura forte. Jesus, na popa, era como um disco solar esfuziante. Contempla aqueles homens de alma infantil, crestados pelas lutas diárias, inundados de alegria, emocionados até o pranto. E Simão ergueu os olhos úmidos e fita-o amorosamente. Esta Amélia maravilhosa, então, nos mostra o ímpeto de Pedro querendo saber mais do que o mestre. Assim somos nós. Assim somos nós, amigos. Nós temos um plano. Nós queremos fazer alguma coisa, iniciar uma atividade, arrumar algum emprego. Nós queremos fazer alguma coisa dentro da casa espírita ou para a nossa família. E aí pensamos, como fazer? Aí aparecem duas ideias. A nossa intuição nos dá duas ideias. Se nós não estivermos felizes, amorosamente, racionais, com as vibrações dúlcidas, nós vamos escolher a que não é verdadeira. Igual a Pedro, ele estava cansado, ele estava exaustos, irritados. Jesus queria que eles fossem outra vez ao mar, lá mais para frente, gastando mais energia, porque eles estavam a noite inteira sem dormir e tristes, porque jogavam a rede, vinha sem nada, a rede vinha sem nada. Mas Jesus os fez pescadores de gente mais tarde. E como teria sido essa convivência de Pedro com Jesus? Sabemos, através da nossa querida Amélia Rodrigues, que ela foi rica de fatos. Muitos fatos os evangelistas nos contam. E nós vamos dizer que neste livro, humano, demasiadamente humano, a transformação moral de Pedro, que foi lançada agora este ano, pelo Divaldo Franco e por Denise Lino, que é da editora Leal, a escritora, passeando sobre todas as obras da Joana, que ela diz, leitura de contos do espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo e por Denise Lino. Ela vem nos dizer que Amélia Rodrigues, em pelo menos quatro de suas obras, ela faz um apanhado de Pedro. E eu quero ler para vocês. E ela diz assim: as atitudes de Pedro e as suas qualidades que o distinguiam entre os demais companheiros são maravilhosas. E ela diz 8 qualidades. A Denise diz através da Amélia: trabalhador devotado. No livro Quando Voltar a Primavera. Enérgico e terno em Primícias do Reino. Em Primícias do Reino. Discípulo sincero pelos caminhos de Jesus. Dedicado e frágil servidor no livro A Flores no Caminho. Testemunha insofismável do Tabor, quando Jesus se transformou em luz, mostrando Moisés e Elias transformados. Alma simples e generosa,
pelos caminhos de Jesus. E apóstolo afeiçoado quando voltar a primavera. Então a Denise diz, esses eventos compõem o cotidiano, a interlocução de Pedro com Jesus. Porque são muitos episódios nos quais podemos sentir o crescimento desse grande espírito, Simão, filho de Jonas. Nós gostaríamos de mostrar como, além de tudo isso que a Amélia falou, que Pedro tinha muita fidelidade a Jesus. E trazendo esta obra, quando voltar a primavera, nós vamos encontrar no capítulo, exatamente no capítulo, cingindo-se, lavou os pés. O que esse capítulo nos traz? É que estava na última ceia e Jesus, determinada hora, diz que isso está aqui em Mateus, Marcos e Lucas, em João, que nós amamos, capítulo 13, versículo 1 a 35. Então, Amélia vai dizendo que Jesus, queria que os discípulos preparassem aquela ceia, porque ele sabia que era a despedida dele. Então, ele disse aos discípulos, nós vamos celebrar a Páscoa, era uma celebração entre as 3 festas maiores de Jerusalém. E disse a Pedro e João, ao entrardes na cidade, encontrareis um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu até a casa que ele entrar e dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-vos onde é o aposento em que há de comer a Páscoa com seus discípulos. Jesus completa, e ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazeis preparativos. Então nós vamos entender que foi uma grande festa, foi um cenáculo, foi uma sala preparada de alguém que tinha posses. E seria, talvez, o maior dia de sua vida, porque a luz, talvez, inundaria a sua casa daquele homem que foi convidado a abrir a sua casa. E assim, Jesus e os 12, diz Amélia Rodrigues, acompanhados da Mãe Santíssima, que também estava em Jerusalém, deram início ao cair da tarde àquela cerimônia da mesa pascal. O pão ázimo, embebido em líquido, foi distribuído. Os cântaros cheios, e lá as dores eram disseminadas, eram distribuídas. E Jesus, determinada hora, resolve pedir uma vasilha, água e um pano. E ele decide lavar os pés dos discípulos. Que até hoje a Igreja Católica usa essa cerimônia do lava-pés. Jesus fez aquilo para mostrar aos discípulos que ele, que era o mestre, se ele poderia lavar os pés dos seus discípulos com humildade, com carinho e com amor, eles também entre si deveriam ser amigos uns dos outros, ajudando-os reciprocamente. Aí chega a hora dele lavar os pés de Simão Pedro.
E Simão Pedro, naquela hora, disse: Senhor, tu a mim me lava os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, tu não sabes agora, mas entendê-lo-ás mais tarde. E Pedro disse: não me lavarás os pés jamais. Aí Amélia Rodrigues diz o seguinte: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Há um silêncio geral. O discípulo desperta, entende que Jesus estava dizendo que ele estava colocando naquela água as suas energias para que pudesse tirar aquelas amarguras dos pés caminhantes dos discípulos. E Pedro exclama com emoção contida: Senhor, não somente os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Este é Pedro, maravilhoso, humano, amante das coisas práticas, amante de Jesus. Por quê? Ao lado disso, nós também vamos encontrar, lá em Lucas, capítulo 5, versículo 45, o outro lado. Quando Jesus está naquela casa e entra. Uns dizem que é a casa, outros dizem que é fora da casa. Não importa onde seja. Uma aglomeração de pessoas estava lá. E aquela mulher hemorroíça, de 12 anos de sofrimento, começou com aquele fluxo de sangue, que para os judeus que faziam a oferenda do sangue dos animais, o sangue humano, um defeito físico, era que a pessoa não pertencia a Deus. Então, nós vamos encontrar aquela mulher que já tinha sofrido, a sua família tinha jogado ela fora de casa, ela tinha procurado todos os médicos, ela tinha gasto todo o seu dinheiro, passou a mendigar, porque ela precisava de sobreviver. E ela era impura, aspas, e não podia se aproximar das pessoas como os leprosos. Mas ela ouvira falar de Jesus. E Jesus estaria em Cafarnaum, e ela estaria em Cafarnaum. Então, ela chegou até onde estava aquela aglomeração de pessoas e pensou consigo mesma: se eu tocar a barra do vestido, ou seja, da veste, desse rabi, desse libertador, eu vou me curar também. Então ela saiu e foi por entre as pernas das pessoas e tocou nas vestes de Jesus. Jesus sentiu aquele influxo energético sair de si, disse: alguém me tocou. E Pedro, que estava bem do lado de Jesus, disse: Senhor, como? Como estás dizendo isso, Senhor? Está todo mundo aglomerado. Ninguém te tocou. Se encostaram em ti, Senhor. E Pedro recebeu de Jesus um ensinamento. Pedro, uma virtude saiu de mim. E Jesus olhou para baixo e aquela mulher se viu encontrada. Porque na hora que ela tocou as vestes de Jesus, o fluxo sanguíneo estancou na hora e aquela dor causticante que ela estava sentindo parou. Mas ela ficou temerosa, porque ela podia ser morta em praça pública. E Jesus disse: mulher, olhando para ela, estendendo-lhe a mão,
a tua fé te salvou. Vá e não peques mais. E aquela mulher saiu, foi ter com a sua família, foi outra vez no templo, porque ela era proibida de ir no templo. Mas depois de alguns dias, ela achou que nada daquilo tinha importância. E ela, outra vez, largou a sua família agora porque queria, deixou de ir ao templo de Jerusalém, lá na Judéia, para poder seguir Jesus. Se tornou uma discípula de Jesus. Mas voltando para Pedro, Pedro disse, Senhor, como é que podes? Um episódio que mostra perfeitamente a impulsividade de Pedro. Nós vamos agora falar justamente da mesa, daquela mesa pascal, que nós falamos que Pedro e João foram pedir àquele homem que ele cedesse a sua casa. E lá, Jesus disse, eu serei traído. Eu serei traído. E todos perguntaram, eu? Você quem? Quem trair? Né? Nós temos duas coisas para falar aqui. A primeira delas é que João, o evangelista, estava do lado de Jesus. E João era o espírito amado, o discípulo amado, porque conhecia Jesus. Ele prestava atenção em Jesus. E ele perguntou baixinho para Jesus, quem irá traí-lo, Senhor? Ele disse, aquele que eu der o pão. Respondeu para João. Ninguém escutou aquilo, porque os discípulos estavam afoitos, comendo, perguntando quem era. Mas Judas Iscariotes, que estava lá atrás, não ouviu Jesus, porque ele queria sair dali para falar com os homens do Sinédrio sobre Jesus. Mas Jesus avisou a Pedro que Pedro o trairia. Que o Pedro trairia. 3 vezes. Pedro disse, como? Eu o amo, Senhor. Nós vamos ver que quando Jesus, lá no Getsemane, que era um local onde Jesus ia para orar. Então Jesus sabia que já estava próximo da sua hora. Então Jesus chamou alguns discípulos, inclusive Pedro, para irem ao Getsemane orar com ele para Deus, para a divindade. Judas Iscariotes tinha deixado a mesa pascal e tinha ido ao Sinédrio. Recebeu 30 dinheiros e tinha combinado que, quando ele chegasse perto do mestre, ele ia beijar a face de Jesus, para que eles pudessem conversar com Jesus e Jesus fazer os milagres que Judas achava que ele ia fazer. Então nós vemos aí, vamos imaginar como é que era, né? Vamos fazer uma visualização terapêutica. Estava no Getsemane, Jesus e os discípulos, e chegaram os soldados de Caifás. Junto com os soldados de Caifás, os romanos, chegou um senhor, um homem de meia idade, um servo, que foi mandado por Caifás para que pudesse saber de tudo que estava acontecendo e depois voltar para falar com ele. Então, quando Jesus estava ali com os discípulos, chegou o Judas Iscariotes trazendo aqueles cavalos, aqueles homens. E Judas beijou Jesus. O beijo, meus amigos, o beijo era comum à época.
se beijava, os amigos, como fazemos hoje. Nós ganhamos isso lá da época do Cristo. Os homens se beijavam afavelmente no rosto. Até hoje eles fazem isso. Então, quando Judas beijou Jesus, os soldados adiantaram o passo. E Pedro viu aquele homem na frente. Desembainhou a sua espada, pá! E cortou a orelha daquele homem. Quem era aquele homem? Justo servo de Caifás, Malco. A orelha direita que caiu no chão. E Jesus, que conhecia tudo, ficou pensando, Malco faz um estudo profundo da Torá. Ele é um servidor fiel. Ele não ia fazer nada contra mim. Jesus vai ao chão, pega a orelha de Malco, encosta no rosto completamente ensanguentado, cola a orelha do Malco, que na mesma hora, pelo magnetismo do mestre, gruda e fica perfeita no seu rosto. E repreende Pedro. Pedro, não podias fazer isso. Então nós vamos encontrar aí Pedro capaz de ir enfrentar qualquer coisa para preservar a vida de Jesus. Jesus é preso, Jesus é condenado injustamente. E os discípulos ficam desesperados. Pedro e João vão até a casa de Caifás, onde Jesus estava preso. Dizem que era um palácio muito grande, que tinha um átrio, assim, a parte de baixo, e que João teria entrado, porque João era amigo de muitas pessoas, João era uma alma boa, conhecia todo mundo. João teria ido lá dentro conversar para saber o que estava acontecendo, o que tinham decidido a respeito de Jesus. E Pedro tinha ficado ali perto. Então Pedro começou a se esquivar, porque ele não queria aparecer ali, e tinha medo de morrer. E ele olha para cima, e Jesus, num ângulo onde estava, o olhar, mais uma vez, o olhar de Jesus se encontra com o olhar de Pedro. Por que houve esse olhar? Porque antes deste olhar acontecer, uma das serviçais, que ali tinham servos, serviçais, tinham pessoas que tinham entrado lá para saber o que aconteceu. Pessoas curiosas, como nós vemos hoje nas ruas, quando tem um desastre, um abarroamento, todo mundo para o carro para saber quem é. Lá também. Então aquela mulher disse, ué, mas tu não és aquele que era seguidor do Messias? Pedro disse, não, sou eu não. É outro. Aí apareceu uma outra e disse, mas não é você que segue o Jesus? Ela disse, não sou. Até que chegou um homem e disse, eu conheço você. Você é seguidor de Jesus. E o Pedro se enfurece. Já disse que não sou. Mas por que essas mulheres duas, esse homem conhecia? Porque aquele episódio do Getsemane, de cortar a orelha de Malco, fez com que Caifás soubesse do acontecido. E soubesse quem foi. Então Pedro ficou conhecido pelas pessoas dali do Sinédrio como discípulo de Jesus. Então, quando Jesus olha para Pedro, Pedro entende que o traiu.
porque ele ouviu por 3 vezes o galo cantar. E ele entendeu que ele traíra Jesus. Meus amigos, que coisa, meus amigos. Somos nós que nos traímos. Ainda mais agora, no final do ano. Todos nós, no final do ano, prometemos, fazemos uma lista de conquistas para o ano seguinte, para o ano novo. Eu quero fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Não conseguimos. Pelos nossos vícios do passado. Pelos nossos problemas antigos. Mas a vida de Pedro tem que ser um exemplo para nós. Um exemplo de mudança. Então eu queria dividir com vocês que a vida de Pedro pode ser dividida em 2 etapas. 2 etapas. A primeira etapa é aquela do encontro de Pedro lá no Mar da Galileia, até esse momento da negação. E a segunda etapa seria a partir da sua negação até a sua desencarnação. Na primeira etapa, Pedro é vacilante, teimoso, impetuoso, honesto, mas impetuoso. Na segunda etapa, nós vamos encontrar um Pedro coerente, um Pedro maduro. Amadureceu com o seu sofrimento quando entendeu que ele traíra Jesus. Se no Getsemane ele cortou a orelha do Malco, porque o Malco se aproximou de Jesus, quando foi questionado se era o seguidor do mestre, ficou com medo de ser julgado e preso. Somos nós temos medo. É um sentimento que vai nos acompanhar para sempre, até sermos espíritos puros. Então, o que falar desse soerguimento de Pedro? O que dizer dessa brandura, dessa maturidade de Pedro depois da traição por 3 vezes? Nós vamos usar o capítulo 21 de João. Capítulo 21, versículo de 1 a 25. E vamos buscar o Novo Testamento, tradução do Haroldo Dutra Dias, o nosso grande amigo. Então, Haroldo, de acordo com João, ele vem nos dizendo que esse soerguimento é muito interessante. Por quê? Porque Jesus, antes eu queria fazer uma ilação histórica, importante para nós. Depois que Jesus ficou no Calvário e foi enterrado por José de Arimateia com a ajuda de um grande amigo, que Nicodemos, que usou do seu unguento, do seu alabastro, para ungir o corpo de Jesus, e deu o manto, o Zé de Arimateia deu o túmulo novo para que Jesus pudesse ser enterrado. Então as mulheres lá estavam junto com João Evangelista e viram onde o corpo de Jesus foi enterrado. Porque não podia deixar na cruz. E também nós sabemos que Jesus morreu muito rápido. Porque normalmente o crucificado levava horas para morrer. Mas assim que Jesus morreu, Nicodemos foi avisar: olha, Jesus morreu.
Posso ter o seu corpo? Nicodemos foi falar no Sinédrio. Como ele era do Sinédrio, era respeitado, ele já tinha pedido para salvar Jesus. Não foi ouvido. Mas ele era respeitadíssimo. Então ele disse, eu gostaria de tomar conta do corpo de Jesus. Os homens do Sinédrio não queriam se preocupar, porque eles já tinham feito o que eles queriam. Eles queriam matar Jesus, porque Jesus incomodava muito, eles tinham medo de perder o poder do Sinédrio. Que Jesus assumisse o Sinédrio. Como eu acho que Judas Iscariotes pensava. Então, meus amigos, isso era sexta-feira. No domingo, Maria de Madalena, que sabia onde que o corpo de Jesus foi enterrado, ela foi lá pela manhã para poder, ela, ungir os pés de Jesus com seu perfume de nardo. Mas quando chegou no túmulo, ela viu que a porta, não era porta, porque era de pedras, era a mó, era uma coisa grande que fechava o túmulo. E ela ficou pensando, mas como isso é tão pesado? Como é que alguém tirou, alguém roubou o corpo do meu mestre? Mas estava aberto, ela entrou, não viu ninguém. E ao sair, ela viu do lado de fora um barulho. Ela viu um vulto de homem, pensou, é o jardineiro. O jardineiro está aqui. Vou perguntar a ele, Senhor, vistes o corpo do meu mestre que estava aqui? E ele disse, não, Maria. Ela levou um susto e viu que era Jesus. Ela quis se abraçar aos pés de Jesus e disse, não toques, Maria. Ainda não subiu o Pai. Fui nas furnas da terra resgatar um grande amigo. Que amigo era este? Judas Iscariotes, que teria se suicidado numa árvore depois que viu que Jesus foi preso, julgado, condenado. Ia ser morto na cruz. Então Jesus, disse ela, vá dizer aos meus discípulos que eu voltei. Como eu disse que eu ia ressuscitar ao terceiro dia, como nos disse Isaías. E aí, meus amigos, ela saiu correndo e foi naquele cenáculo, naquela sala que estavam todos. E disse, olha, eu vi Jesus ressuscitar. Ele me mandou dizer a vocês. E Pedro e os outros olharam para ela com aquele olhar terrível, aquele olhar que mata o sonho da pessoa. Mas aí Pedro disse, logo a tu que ele iria aparecer? Por que ele não apareceu a João? João estava perto? O seu espírito, o seu discípulo amado? Ou a sua mãe, Maria, que também estava perto? Ela disse, mas eu vi. E ela ficou assim, muito triste. Deu uma melancolia profunda na sua alma. Aí Maria de Nazaré, olhando, me emociona, meus amigos. Eu imagino o olhar de Maria para aquela outra Maria, de Maria de Nazaré para Maria de Magdala, que tinha sido curada dos 7 demônios por Jesus e teria seguido Jesus de longe, porque os discípulos não queriam que esta mulher, mal vista na sociedade, pudesse estar junto deles. E Maria, com aquele olhar de amor da mãe da humanidade, disse, Maria de Madalena, eu acredito em você.
Então, depois disso, 40 dias depois, os discípulos, já coordenados por Simão Pedro, que para se soerguer, depois daquele olhar de Jesus, ele voltou e não se deixou abater pela depressão, pelo sentimento de culpa. Ele resolveu arregimentar outra vez os seus amigos. Agora 11, porque não tinha mais Judas Iscariotes. Mas convidaram mais um, Matias. Então continuaram 12. E se reuniam sempre para poder conversar sobre Jesus. Então, um belo dia, estavam lá os 11, menos Tomé, e Jesus se apresentou a eles em espírito. E disse, voltei. E foi uma festa, meus amigos. Todos querendo outra vez estar perto de Jesus. Lá estava o mestre, relucente. Conversou com eles, deu aconselhamentos. Pela segunda vez, Jesus se apresentou a alguém. Então agora, como nos diz o João, no capítulo 21, nós temos que pela terceira vez, Jesus se apresenta em espírito. E Jesus, eles agora estavam numa pesca. Eles estavam no mar de Genesaré. E Jesus se apresentou a eles na pesca. Que coisa linda! E Jesus falou para eles no capítulo 15, no versículo 15. Diz a Simão Pedro, tu me amas mais do que a estes? Porque todos estavam lá, comendo, bebendo os peixes, comendo os peixes que eles tinham pescado. E Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus responde para ele, alimenta os meus cordeiros. No versículo 16, Jesus novamente diz a Pedro pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus diz a ele, a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez pergunta. E Pedro, entristecido, diz, te amo, Senhor. E Jesus disse, alimenta as minhas ovelhas. E Pedro responde, amém. E Jesus diz para ele, quando eras jovem, cingias a ti mesmo e andavas onde querias. Quando envelheceres, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará aonde não queres. Jesus disse isso no versículo 19, indicando, talvez, que tipo de morte glorificaria a Deus depois dessas coisas. Nós, então, vamos encontrar mais uma obra, Trigo de Deus, da Amélia Rodrigues, para falar um pouco sobre esse episódio. Amélia nos diz que Simão, nessa hora, quando Jesus disse, quando fores velho, entenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres,
ela diz que Pedro percebeu que seria levado ao matadouro por mãos estranhas. Mas isso agora não importava mais. Não tinha nenhum problema. Por que não tinha nenhum problema? Porque ali estava o mestre. Isso sim, era tudo que ele precisava. Desejava sorver até a última gota da sua presença. Esse capítulo da Amélia Rodrigues é lindo. Nos enche a alma de esperanças. Porque nós estamos seguindo Jesus um pouco de longe, não como seus discípulos, mas seguindo Jesus. E ela diz, mas ele prosseguiu falando, enternecendo tudo. Nós vamos encontrar, meus amigos, Pedro lá na frente, sendo condenado e levado à crucificação por Nero no ano 67 da era cristã. Mas Pedro, ao ser condenado, ele fez um pedido especial e disse, quero ser crucificado de cabeça para baixo. Por que ele disse isso? Porque ele, Pedro, fiel agora, inteiramente fiel ao seu mestre, que ele amava, ele disse, não me considero digno de morrer igual o mestre. Ele não se considerava digno de ficar de pé na cruz, como a maioria dos outros discípulos ficaram. Então ele foi crucificado de cabeça para baixo. Que as dores são piores, porque a asfixia, a falta de respiração, meus amigos, deve ter sido muito pior. A sua fidelidade a Jesus e aos planos reencarnatórios. Aos planos reencarnatórios, meus amigos. Dos discípulos do Mestre, aquele que nós falamos lá na frente, que não teve morte violenta, porque alguns tiveram morte por crucificação, outros por pedradas, outros pela espada, foi João, o evangelista. Esse que nós estamos estudando todos os dias às 18 horas, eu e Ana Laura, essa minha amiga parceira do Evangelho de João, às 18 horas, todos os dias, entendendo o Evangelho de João. João escreveu o Evangelho desde que estava com Maria, a sua mãe, a mãe da humanidade, lá na Casa do Caminho. Depois terminou na ilha de Patmos, idoso, quando foi preso. Ele foi preso, mas ficou, aspas, preso num local, com um guarda tomando conta dele. Mas, na realidade, foi lá que ele acabou de escrever este quarto evangelho, um evangelho espiritual. O evangelho de nos mostrar Jesus, Cristo de Deus, que no primeiro capítulo se fez verbo e veio à terra com a palavra de Deus para nos ensinar
o caminho, a verdade e a vida. Já estamos nos encaminhando para o nosso final, meus amigos. E queria fazer uma simples colocação para todos nós. Qual teria sido o nosso planejamento reencarnatório com relação a Jesus? Muitos de nós já passamos por outras religiões, já conhecemos Jesus de outras maneiras. Mas agora, será que nós estamos numa segunda etapa como Pedro da nossa vida? Será que essa é a etapa melhor da nossa vida? Quando nós estudamos a Boa Nova, quando nós estudamos esse Consolador, essa doutrina dos Espíritos, e queremos e já somos melhores. Já nos perdoamos. Já perdoamos o outro. Já amamos Jesus mais de perto. Quem sabe, meus amigos, que neste momento de isolamento, de sofrimento do planeta, que Jesus comanda, a barca que Jesus comanda, nesse momento de grande sofrimento, de muitas dores, não só da Covid-19, mas de outras doenças, da depressão, que você se afasta da família, e da depressão quando você não pode fazer o culto aos seus parentes e amigos que morreram da Covid-19. É um momento de muita dificuldade no planeta. Então nós perguntamos, será que ao encontrarmos o Consolador, Libertador, que é essa doutrina dos Espíritos, nós estamos na nossa segunda etapa? Estamos estudando o Evangelho de Jesus, já que nós não estávamos junto dele quando ele esteve na Terra por 33 anos? Este é o momento, meus amigos, momento de soerguimento da nossa alma. É o momento de nós termos força, coragem, resignação, aceitando as intempéries da reencarnação, aceitando as nossas dificuldades, mas glorificando a boa nova de Jesus no Evangelho. E sendo decodificada a boa nova pelo Consolador que o nosso querido Allan Kardec trouxe para nós. Muito obrigada, meus amigos. Gratidão imensa de podermos estarmos juntos nesta manhã dominical, como se fosse um banquete espiritual. Nós já temos as nossas roupas apropriadas, ou seja, o Evangelho de Jesus em nossa vida. Nós já temos a roupa nupcial, porque queremos ter bondade, temperança, humildade, carinho e amor, indulgência, benevolência. Muito obrigada por estarmos juntos nesta manhã, e eu convido a Ana Laura para estar junto de nós, neste finalizando. Bom, Carmen, muito, muito, muito obrigada. Realmente, como foi colocado pelas pessoas no nosso chat, alguns comentários eu até coloquei, né, da beleza do seu estudo, e mais do que a beleza é o sentimento que jorrou de você e veio até cada um de nós, né? Esse seu carinho, essa sua fala doce, mansa. Muito, muito, muito obrigada por nos fazer ver que nós já somos melhores.
Ainda temos todo um caminho pela frente para melhorarmos mais. Mas já essa sua fala num domingo de manhã já nos enche, depois de tudo isso que você falou, de esperança, e nós realmente estamos caminhando juntos. Então, eu quero te agradecer, pedir a você que faça as suas considerações finais, se você quiser falar mais alguma coisa. Depois, por gentileza, nos brinde com a oração final. Eu quero agradecer ao SEAC, esta casa, Centro Espírita Amor e Caridade, que abriu as portas físicas, mas abriu as comportas espirituais. Para quando eu deixei a amada Niterói, a minha UMEN, a União da Mocidade Espírita de Niterói, onde eu trabalhei mais de 25 anos, e ela me permitiu continuar me soerguendo aqui, nesta terra linda, como diz um grande amigo nosso, no lago de Tiberíades, no lago de Genezaré, ou seja, nesta linda lagoa de Araruama, que nos faz lembrar o lago de Tiberíades, nesses lugares simples, onde o povo simples, os pescadores, as pessoas são mais meigas, são mais fraternas. E a nossa casa espírita, Amor e Caridade, nos abraça por isto tudo, pela fraternidade, pelo carinho e pela singeleza que desde a primeira hora, há 81 anos, ela traz para a comunidade física através da comunidade espiritual que atua sobre ela. Então, a minha gratidão é a esta casa. E neste domingo, a você, Ana Laura, que me encantou com as suas palavras, a todos esses que estão junto de nós, nos permitindo ficarmos juntos, porque o nosso pensamento é matéria. Essa matéria plástica invade os lares. E nós fomos invadidas não pela minha palavra, mas pelo Evangelho de Jesus. Pela Amélia Rodrigues. Por esses evangelistas que amaram Jesus e que puderam depois traçar no mundo metas. E nós também precisamos traçar metas superiores para as nossas vidas. Talvez essa pandemia seja a grande oportunidade de termos tempo para podermos olhar para dentro de nós e pensar como melhorar. Qual pontinha? Qual etapa? Qual coisinha que eu tenho que aumentar ou diminuir? Como fazer? Com quem fazer? Para que fazer? A gratidão me invade a alma e vamos orar. Vamos orar para Jesus, meus amigos. Jesus, Rabone, querido. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo nosso planeta Terra. Obrigada, Jesus, pela tua pureza, trazendo para nós o teu
sol divino, e nos mostrando que também somos luzes pequenas a iluminar o nosso caminho, a iluminar o caminho das pessoas que estão junto de nós em qualquer época, de qualquer maneira. Abraça-nos, Senhor, dando-nos o teu conforto, o teu cuidado. Somos ainda tão pequeninos, Jesus, mas queremos, ó Mestre, ficar junto de Ti, ativos, trabalhadores, distribuindo pequenas luzes desse Teu Evangelho de amor. Que a Tua luz se faça em nós, em toda a humanidade, em todos os lares, em especial naqueles que neste momento sofrem por desamparo social, por fome, por doenças dos diversos calibres. Mas nesta hora, Senhor, que este planeta possa ser envolvido pelos Teus melhores amigos para nos dar força, equilíbrio e esperanças, porque tudo passa, tudo passará, e num planeta mais renovado nós gostaríamos de estar mais perto de Ti, ó Mestre. Nos despedimos na Tua luz, no Teu amor, na Tua paz. Fique em nós, hoje e para todo sempre. Amigo querido, que assim seja. A paz do mundo começa em mim. Eu tenho amor, com certeza sou feliz. Eu faço bem ao meu irmão. Tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta o desamor. Paz pela paz, 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 precisa de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Eu faço bem ao meu irmão. Tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, paz pela paz, paz pela paz,
mais o desamor. Paz pela paz, paz pela paz, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza.